Olá, saudações aos parceiros da Smart Cabinets. Quero apresentar para vocês algumas novidades, até mesmo na forma de interagir com a plataforma. Foi publicado ontem, dia 5/3, essa atualização e método, mas provavelmente hoje eu vou liberar mais alguma coisa, mas eu precisava liberar a base, né? Até porque eu tenho chamados ali sendo baixados. Compartilhando a tela com vocês, tá? A principal mudança, vamos colocar dessa forma, é o famoso configurador de dimensões, tá? Então vamos lá. Eu tentei no começo do ano criar uma planilha, que é o painel de controle, que fica lá no servidor de cada um, para vocês irem regrando a configuração de vocês, tá? Mas na prática, o pessoal não. Alguns entenderam e conseguiram usar muito bem, tá? E continua valendo, mas a grande maioria não soube utilizar. Peço desculpas a estes, porque para mim o Excel é algo quase que nativo do meu uso pessoal e profissional, desde que eu me conheço por usuário de PC. Tá? Então, para mim, o Excel é uma forma de interação extremamente simples, fácil e tal, mas eu vejo uma dificuldade tremenda de vários em utilizar, seja por medo, muitas vezes, seja por desconfigurar fórmulas, seja por edição ali nos campos das células, né? Então, me rendi à empresa Promob, que é utilizar o configurador de dimensões para vocês verem e configurarem a base de vocês. Claro, tudo que tiver a ver com modelos não é no configurador de dimensão, mas tudo que tem a ver com parâmetros é no configurador de dimensões. Aliado a isso, várias novas solicitações de parceiros com ajustes muito finos, coisas que eu, como engenheiro de produção, discordo, tá? Vou deixar bem claro, mas eu não estou aqui para conduzir a produção de vocês, e sim dar a ferramenta. Se eu for contratado, como era antigamente, para dizer, Fernando, eu preciso maior produtividade, maior lucratividade, preciso que o objetivo da empresa, que é gerar lucro e eficiência, aconteça. Obviamente, a imensa maioria das solicitações eu tiraria, tá? Folgas, por exemplo, não é algo que na indústria nós vemos como necessário, que tanto quem está comprando da fábrica quanto a própria engenharia trabalhe com variantes, tá? São coisas constantes. Eu gosto demais do número 3 porque ele é mágico para qualquer ferragem e tudo mais, mas eu percebi que 1 milímetro para um lado, 1 milímetro para o outro, sempre tem essas questões. Eu acho que um pouco de empreendedorismo americano deve entrar no nosso sangue, tá? Veja vídeos de como é construída uma casa na Flórida, por exemplo, mas em outras regiões do interior do grande país norte-americano. Muda as fachadas. A planta são as mesmas, tá? Produtividade em escala. Eles erguem uma casa em 10 semanas. Porque eles não se preocupam com o milímetro. Não tem essa. Então, nós somos um país mais pobre com mais personalização. É absurdo. Mas quem sou eu para ditar as regras do mercado moveleiro brasileiro? Até porque eu critico o modulado, né? Só que eu não consigo deixar de criticar aquilo que impede a venda, ou que dificulta a venda, ou que você está dando uma de Van Gogh com o seu móvel. Pense um pouco nisso. Não é má vontade, Fernando. É dica. Muitas vezes você está errado, tá? E muitas vezes você pode estar certo. Troca de ideias. Temos uma plataforma aqui onde todos podem uh, personalizar e fazer os ajustes que acharem necessários. Porém, avaliem que determinados ajustes têm prioridade sobre outros. Aqueles ajustes que influenciam diversos parceiros serão prioridades no desenvolvimento. Não há como eu focar, mirar em um parceiro, tá? Porque daí seria o contrato, tá? Um parceiro dizer, ó,
O que que tu tem para fazer? Vamos ficar até a eternidade nisso, tá? Não é o propósito, tá? O propósito é fornecer uma ferramenta que atenda a todos. Então, acredito que esta atualização permita a vocês que precisam, muitas vezes não pela questão comercial, mas pela satisfação pessoal de ter parâmetros muito fininhos, permite vocês fazerem esses ajustes. Continuo colocando que eu discordo, mas continuo colocando a vocês que eu tenho a capacidade técnica de implementar, mas eu não tenho o poder divino de parar o tempo para implementar. Então, essas coisas aqui demoram dias para serem programados. Foram mais de 200 variáveis criadas, associadas, colocadas, publicadas, distribuídas em cada configuração. Então, não tem jeito, tá? É uma questão matemática disso. Então, olhando aqui, temos projeto, fabricação, acabamentos e configuração. Projeto, tá? Mais algumas variáveis aqui foram colocadas, não vou lembrar de cabeça todas. Então, várias funções aqui com reforços de rodapé e tal, tanto que o rodapé para mim não é uma realidade, mas enfim. Canais LED, enfim, aquilo que a gente já conhece. Na fabricação, mesma coisa, provavelmente uma ou outra variável, conforme cria-se a variável, se coloca ela aqui. Então, verifique. Aqui nos ajustes de usinagem foi dado a vocês algumas variáveis, tá? Vou citar por cima, mas olhem detalhadamente. Por exemplo, profundidade mínima de furação. Às vezes eu tenho limite máximo. Então, isso foi acrescentado e validado em cada furação esse cara aqui. Sobra do caneco na caixa 15 ou sobra do caneco na caixa 18. Sabe aquele, quando eu furo o caneco, fica um beiradinho. Ficou mais fácil vocês conseguirem digitar o valor que vocês querem. Se a caixa do móvel for 15 ou 18, quanto é a sobrinha que vocês querem. E aqui também foi associado às builders, Catholic Builder de todo mundo, variáveis, com as distâncias, tudo é plano cartesiano, tá, gente? A gente tem que sempre entender que x é comprimento e y é na profundidade, tá? Na posição. Então, partam do princípio que você gerou ali, pode gerar só o desenho técnico, e daí você vai ter um plano cartesiano, x e y. As posições vão ser essas aqui, das marcações, por exemplo, do calço. Só para entender, então, vamos explicar um aqui, ó. Calço, distância y. Se eu tenho o calço, quanto é que ele entra para dentro do móvel, que é a profundidade? Ele está entrando 11,5. Olha a tua ferragem, eu quero mudar um pouquinho para um lado, para o outro, enfim, tá? X1 e X2, ou seja, se isso é a marcação. Então, eu já determinei que eles são alinhados. Aí eu tenho um em cima e um embaixo. Então, X1 e X2, posiçãozinha lá. E isso vale para todos os outros, tá? Para corrediças ocultas, as posições, as marcações, para os ganchos, eu chamo de gancho, que é aquela trava atrás da oculta. Aquilo varia demais de marca para marca. E muitas vezes as marcas têm a capacidade de colocar brocas, diâmetros, que não são brocas usuais. Aí teria uma broca dedicada para fazer isso, o que é um problema. Mas lembre-se, mesmo que o fabricante lá naqueles manuais que eu não levo a sério, não adianta a gente me encaminhar manuais, tá? Peça um furo de diâmetro de 6, gente, nós estamos falando de MDF, material macio e tudo mais. Furinho de 5, pancadinha, vai entrar, não tenha dúvida. Broca, tá? Não dá para ir muito nas neuroses de fabricante, não, tá? Então, as telescópicas também, posição X1 é aquele primeiro furinho, daí tem ali, ó, na gaveta e mais abaixo ali no móvel, é o primeiro furo. E depois, para cada profundidade de gaveta, o X2 seria o furo 2, e para cada profundidade de gaveta ou ferragem, o X3, tá? E depois na lateral do móvel, tá? Todas essas variáveis estão atreladas ao configurador de dimensões. Eu já vou mostrar o quão fácil vai ser de usar isso aqui, tá? Não é só papo, não. Aliado a isso, nós botamos aqui, então, configuração. Configuração é as variáveis clássicas que a gente vai criando ali para configurar a sua experiência como usuário ali da plataforma. Lembre-se, essas definições não ficam disponíveis na versão projetar, não ficam aparecendo lá.
Então, aqui na configuração, vamos pensar em orçamento. Eu mudei um pouquinho a foto, dizendo, ó, somente consulta, tá? Variáveis que a maioria já conhece, tá? Fitas, chapas, mostrando todo mundo aqui, painéis, espessura primária, várias questões, tudo é explicado na configuração inicial, mas muitas vezes a gente muda de ideia ao longo do tempo, né? Então, aqui. Canais também para configurar profundidades. Gaveteiros, folgas, isso, aquilo, aquele outro. E mais algumas coisas que ao longo do tempo vai criando, vai aparecendo ali, tá? Ferragem, que tem bastante coisinha, mas vai aparecer mais. E geral, quando eu não consigo achar necessariamente uma possibilidade. Então perceba, qual é a minha intenção? Vocês têm tudo aqui. Então você é a fábrica. Abra, atualiza a base, abra, revise. Gostei disso, gostei daquilo, não sei o que é. Revise e vá editando aqui. Eventualmente pode errar, mas não faz diferença. Beleza, vamos fazer de conta. Teve uma que eu mudei, que eu unifiquei a folga lateral das frentes. Antes eu tinha separado entre inferior e superior, agora é uma só. Enfim, vamos botar isso aqui, só para gerar um alterado lá. Aplicar o quê? Ponto. É isso. Faça as escolhas que você precisa e arquivo, salvar como, vamos chamar aqui de minha configuração, ou configuração A001, ponto. Tá? Salve um arquivo de projeto. E mande no atendimento solicitando, por favor, atualizar minha configuração, segue anexo, que é o arquivo. Eu não vou abrir isso no Promove. Por quê? Como é que eu vou mostrar para vocês? Foi lá no gerar aqui que eu salvei, né? Vamos entender uma coisa aqui. Vamos lá, gente. Conhecimento nunca é demais. Vai demorar um pouquinho, não quer dizer nada. Então, isso aqui é um arquivo de Promove, tá? Solução, container, documento 1. Esse foi o que vocês salvaram. Ok. Só extrair ele, tá? Botando aqui para vocês verem. Configuração. Então, eu normalmente vou renomear esse negócio para XML para ficar mais fácil de visualizar aqui, tá? E vou abrir com o Edge, que fica bonito para vocês. Obviamente, caiu aqui na outra. Então, perceba, tudo que você escolher de valores lá, todos, sem exceção, vão estar salvos aqui, ó, tá? Todos. Tá vendo, ó? Variáveis das mais doidas possível, inclusive aquelas mundaréu de furação lá. Quanto maior isso ficar, mais ocupação de memória. Mas mesmo assim não chega nem aos pés do que a Promob faz em termos de volume disso, tá? Ó, nosso OBS caiu para essa tela em vez de dessa. Beleza. Entenderam isso? Deixa eu botar aqui, ó. Todas as variáveis eu vou criando agora conforme as particularidades que cada um vai pedindo ali. Eu vou criando e vou botando à disposição lá. Então você consegue interagir por ali, salvo o arquivo de projeto. E salvar o arquivo de projeto não precisa ter imóvel na tela, nada. É o arquivo. Porque entenda as variáveis como um semear, tá? É a terra onde vocês vão construir depois alguma coisa. Então, ele já salva esses valores, essa forma como você trabalha. Aí você manda e a gente publica e distribui isso, tá? Beleza. Voltando, então, para mostrar, então, algumas questões, tá? Por exemplo, vamos continuar nessa questão aí. Talvez na publicação de vocês não estava ainda, se eu concluí ou semi-concluí ontem de tarde. O pessoal me pedido muito o controle das dobradiças, tá? Teoricamente é normal. Agora você precisa ter um pouquinho de manha, vamos colocar dessa forma, com o Promob. E eu insisto com vocês nesse cara aqui, ó. Na verdade, eu quero insistir em três questões operacionais da plataforma Promob em geral, independente se é a Smart, independente se é um Plus, independente se é o Start. Tem maus hábitos muito grandes que eu tenho visto, tá? Primeiro hábito, plano de inserção. Quem não usa gera problema com projetos, plugins e tal. Plano de inserção, para mim, é a regra vital de projeto, tá? Seja ele de render, seja ele de execução. Segunda coisa, camadas.
O uso das camadas auxilia demais. Não é ficar renomeando camada, mas ela serve para você ver melhor o projeto, você entender melhor. Então, vamos dizer aqui à frente, ó, você tem aqui para mudar a layer, como você quer apresentar. Utiliza, por exemplo, isso aqui, ó, caixa de contorno, e você consegue ver a porta continua lá, né, à frente, e você consegue ver a ferragem atrelada a ela, ou digamos um corpo de gaveta, porque o corpo de gaveta é uma ferragem atrelada. Dando 2 cliques na frente, foi criado então aqui, ó, especiais dobradiças. Primeiro, posicionamento das dobradiças, automático ou manual. Automático, vai respeitar lá. Vai ter parâmetros também, até qual medida gera 2 canecos, até qual 3, 4, enfim. Se eu disser manual, no primeiro momento não muda nada, porque vai vir para a grelha padrão aqui 100, né, na superior, 100 na inferior. Só que, primeiro, que obviamente se eu diminuir aqui, ele reposiciona lá. E vai ficar salvo, tá? Vai ficar constante lá. E conforme todas as que estão zero, deixei 8 campos, eu acho que é interessante. Às vezes eu posso ter uma porta muito elevada e eu quero botar 2 canecos lá em cima, um próximo do outro, para dar maior contraforça ali, beleza? Mas, no momento que eu coloco algo aqui, um valor, ele insere lá. Ah, eu quero fazer A4 lá. Só que lembre-se, é um cálculo manual. Você está botando. Então, isso aqui é a última coisa a fazer no projeto, tá? Não tem mais redimensionamento de móvel, mudança de internos, nem nada. É a última, antes de executar. Ok? Então, muito cuidado com isso. Mas eu acho que não está publicada. Ao longo do dia, talvez eu publique novamente a base, que tem bastante coisa ali para ir liberando de alguns parceiros. Mas, em geral, isso, tá? Outra coisa, a chapa, o painel 6mm, que eu sempre usei como não laminado lá, na verdade nunca levei a sério 6mm, tá? Mas eu percebi sim um grande uso, tá? Teve uma fase, uns 10 anos atrás, que foi a questão de envoltórios em 6, mas aquilo foi meio que uma fasezinha rápida, passou, então nunca levei a sério. Até porque numa fábrica laminar 6mm é algo muito ruim. Cortar, usinar, então 6mm para nós é fundo, sempre foi, mas eu entendo o uso, tá? Realmente entendo. É diferente quando eu estou pegando um 6 e colocando contra uma placa rígida, prensando isso, tornando isso um móvel, uma peça composta, e depois vou laminar a peça composta. Mas agora o 6 avulso não era algo que eu levava a sério. Então, eu peguei lá o 6 sem laminação, que eu tinha, mudei a layer da borda para ele assumir a face, só para ilustrar melhor. Mas deu uma problemática no index do Promóvel, sempre ele falhava, aquele desenho, depende do plugin, depende da face, do plano de inserção, enfim. Retornei o 6 por sem laminação e estou criando e botando em cada uma das configurações manualmente uma nova peça. E para mim é muito trabalhoso colocar uma nova peça. Que é o 6mm, então, com 4 lados de iluminação, para atender essas diferentes possibilidades. Então, ripados onde seja aplicadinho, porta, aplicadinho com 6, vários usos, e depois a gente libera isso, tá? Então, o 6 está resolvido nisso. Eu estou olhando aqui algumas coisas que eu tinha anotado. Houveram solicitações com relação a rodapés. Volto a dizer, para mim, rodapé sempre foi uma plaquinha aplicada em cima de pé plástico. Enfim. Então, tanto que eu chamava de lastro, né? Então, eu ocultei aquele que vocês tinham acesso, porque ele está atrelado a alguns móveis de engenharia, e coloquei um de usuário, que daí você edita ali várias coisas. Tem vários novos parâmetros desses caras também no configurador de dimensão, com reforços, altura que ele insere para a tela, por padrão. Daí, se tu ligar aquilo, quer dizer que qualquer móvel que você puxar aqui, aceite rodapé, já virá com aquele lastro junto, tá? Então foi feito isso. Foi também redimensionado todas as estruturas para menos de 150 de largura, esses lastros aí, tá? Agora tá mínimo de 100, enfim. Mas trabalheira, demorado, coisa boba, mas demorado, feito ali, tá? Corpos de gaveta, tá? Eu vou botar um corpo avulso aqui, ó. Algumas coisas que eu fiz com relação a corpos foi... Eu ainda não tornei isso variável, não vejo necessidade de tornar, mas se perceber, eu vou tornar ele variável. Essa distância aqui, ó, tá? Do encaixe da corrediça oculta, eu alterei para entrar mais no universo ali que pegue FGV, Bloom, Sermag, enfim, tá? Tem uma folguinha a mais nisso, tá?
Tomara que dê certo. Tá rodando bem durante 4 anos aí, mas a princípio essa folga tá meio apertada para alguns tipos de gatilho. Então foi alterado. E ia demorar. Mas enfim. Além disso, foi alterada uma outra coisa, que é o seguinte, tá? E tem coisa mais legal, já vou mostrar aqui. Que é aqui, ó. Menu modelos. Gaveta, você antes estava com contrafrente, a frase com contrafrente ou sem contrafrente primeiro, para quem tem todas as opções do menu. Voltei, só inverti uma coisa pela outra, tá? Voltei a colocar a palavra da ferragem primeiro, então perceba, é aqui que você define se é telescópica, 18, oculta, enfim, tá? Coloquei aqui. E não lá na última opção do menu do modelo, de acabamento do elemento. Então, até fica uma dica para todos, mesmo os mais antigos. Gente, eu me esforço para as primeiras opções serem as mais úteis e as últimas serem as menos usadas, com menos necessidade. Então perceba, primeiro você define a forma, depois você define o acabamento. Se você escolhe que é uma caixa 15, vai aparecer acabamentos de 15, lá painéis de 15 para você escolher a cor. Se você escolhe que a caixa é 18, vai aparecer o 18. A mesma forma, se você escolhe um corpo de gaveta com telescópio 15, vai aparecer telescópio 15 lá. Se escolhe uma frente que é fecho-toque, vai aparecer ferragem telescópica fecho-toque. A forma construtiva veio aqui nas primeiras opções, tá? E não lá embaixo. Aqui em cima, formas construtivas. Aqui embaixo, acabamento. Aqui, ó, isso aqui nada mais é do que acabamentos. Muitos dos parceiros têm um trilho único. Eu trabalho só com essa marca aqui, ou multimarca, conforme o que vier. Então nem aparece a opção de múltiplo ali. Mas ele só acontece se ele veio para o 3D. Essa é a lógica. Então no momento que eu troco aqui para uma oculta de 18, né, aí sim, lá embaixo vai aparecer trilhos ocultos, tá? Não é aqui que eu vou, ai meu Deus, cadê a... Eu disse. Então, eu só estou colocando isso porque vários se perderam com a questão do menu modelos. Não tenham medo de clicar nos menus, mas pensem em prioridade. Se está mais acima, é porque é mais importante, pode ter certeza disso. Se está mais abaixo, é porque é menos importante ou menos utilizado. Da mesma forma, eu tenho visto coisas do tipo, olha, aqui eu tenho um submenu que é o tipo das frentes. Para quê? Para não criar um menu de frentes gigantesco lá. Então, convencional é a posição ali do puxador, mas quem não sabe ainda usar isso aqui, deixe sempre no convencional. Liguei especiais. Legal. Aí vai vir aqui, ó, frentes especiais. Mostrar todos é uma excelente opção para você ver o que você tem, tá? Então, teve vários chamados que era só operacional de Promove no sentido de não ter medo de clicar em modelos para ver o que ele apresenta. Não tenha medo de clicar. É a melhor coisa que você vai fazer, tá? Agora, uma atualização pesada foi o seguinte: espessuras, estruturas, tá? Então, vamos mostrar aqui, ó. Mostrar todos, vale em todos os menus de modelos. Na minha cabeça, a gente sempre quer economizar chapa, tá? Então, misturar bitolas não é algo muito interessante. Mas nós tivemos que atender algumas necessidades, algumas são interessantes. Só que aí eu criei pequenas opções do tipo, pode trocar a travessa, a espessura, né, em relação à caixa e tal, já tem a modelo dinâmico, mas mesmo assim não atende todas as possibilidades. Por exemplo, veio uma solicitação onde eu queria que as laterais do móvel fossem 15, mas as divisórias estruturais fossem 25, uma coisa que jamais tinha passado na minha cabeça. Então, revisei todas as estruturas, acrescentei todas as opções, então criei um novo menu de espessuras, que está em todo mundo, tá? Que é o seguinte: estrutura 15, estrutura 18, estrutura 25. Ou seja, caixa, tá? Mas eu gosto da palavra estrutura, porque não são só caixas, né? Então tudo é 15. A lateral é 15, base é 15, prateleira é 15, divisória é 15, tudo é 15. Travessa é 15, ou tudo é 18, ou tudo é 25. Legal. Mas quando você precisa personalizar, fazer a mescla de espessuras, você vai escolher na cascatinha do menu. Olha, a minha caixa vai ser 15, beleza. Tua travessa vai ser o quê? 15, 18 ou 25? Você me diz qual. A tua divisória estrutural vai ser qual? 15, 18 ou 25? E o teu interno, que é basicamente a prateleira ou divisórias avulsa, não a divisória estrutural,
Porque a divisória estrutural é aquela que vai pegar lá da base inferior até a base superior ou atravessar as travessas. Ela é estrutural, tá? E uma divisória interna é como se fosse uma colmeiazinha, um apoio de prateleira, esse tipo de coisa, não é estrutural, tá? Então, tem toda essa variante. Não tenho medo de clicar, tá? Então, por exemplo, se eu escolher aqui caixa 15, travessa 15, mais a divisória 25, interno 25, vou aplicar, lembrando que o Estruturas exige isso aqui para não ficar reprocessando toda hora, tá? Quando você botar uma caixa, eu estou com uma caixa aqui, não importa. No projeto, você terá na opção estrutura, tá? Estrutura é diferente de divisão. Estrutura é uma palavra, divisão é outra. Divisão não é estrutural, divisão é uma colmeiazinha, tá? É uma divisãozinha interna lá, boa. Então, esta aba aqui, ó, de estrutura, ela é importante, é extremamente importante. Então, quando você clica aqui, tá vendo que ele já vai vir de 25 lá? Então, é isso, tá? Ele vai botar essa mistura conforme o que você precisa, certo? Dentro disso, deixa eu zerar aqui, aproveitando aqui. Bom, ajuste desses modelos, ajuste no canto batente, depois eu já explico. Outra coisa foi o seguinte, vamos pegar um aéreo aqui que vai ficar um pouco mais interessante. Atais das divisões, vamos botar ele mais largo, ó, de fundo. Então, digamos que eu botei então umas divisórias para cortar fundo na horizontal. Aqui nós estamos cortando na vertical. Ok, 2 ohms, beleza. Divisão. Aqui, nós temos aqui, ó, divisórias, tá? Então, nós temos aqui, ó, divisória corta-fundo. Só que isso, eu estou mostrando no aéreo, mas ela foi aplicada em cada uma das estruturas, balcões, cantos, armários e tal, você tem esse cara lá. Eu vou botar esse aqui primeiro só para vocês entenderem uma coisa. Como é que ele funciona? Ele funciona como igual à divisória estrutural, tá? Ele vai criar a operação conforme que a gente tiver. Vamos trocar, por exemplo, que o meu fundo aqui fosse em 6 milímetros no rebaixo, que eu acho legal porque ele dá a junta seca ali, tá? Então perceba uma coisa, ó, vai rachar ali e os nomes, não sei se vocês já perceberam isso, ó, quando tu dá 2 cliques aqui, você consegue ver aqui, ó, fundo inferior na esquerda, né? Mas vamos olhar por dentro aqui que vai ficar mais interessante para a lógica cartesiana. Fundo inferior esquerda, fundo superior esquerda. Aqui, fundo central, aqui, fundo direito. Parece bobagem, beleza. Essa bobagem faz o seguinte. Digamos que eu vou fazer aqui divisão horizontal múltipla, tá? E eu vou botar divisória corta-fundo. Vamos criar 2 vãos e vamos criar 2 vãos. Perceba o seguinte, tudo isso é validado. Isso não é automático do Promob, tá? Não tenho essa ilusão de que o Promob faz qualquer coisa. Então, cortou ali, fez uma... Perceba os nomes, ó. Esse cara aqui, ó, fundo inferior central, fundo do meio central, fundo superior central. E, obviamente, né, fundo meio direito e tal. Isso tudo sai no plano de corte. Mas por que essa frescurada? Isso é só frescura tua. Não, cara, não necessariamente. Ó. Deixa eu mostrar para você só essa brincadeira dos fundos, que às vezes, volto a dizer, às vezes uma solicitação de uma frase, ela vai demorar uns 5 dias para ser feita se eu focar só naquilo, tá? Vamos pensar aqui, ó, em fundos, ó, só nos inferiores, todas as possibilidades calculadas, conforme as folgas que vai ter e o tipo de modelo de fundo que vocês colocarem lá, para superiores e para armários, tá? Então, não é muito barbada. Outra coisa, a Catuli Builder, tá? A Catuli Builder foi atualizada de cada um de vocês para receber esses novos atributos, tá? Então, atualize a Catuli Builder. Outra coisa que foi colocada, foi feito para um parceiro só, tá? Não vejo muita utilidade, mas eu preciso apresentar, né? Senão vocês não ficam sabendo. Furação, tá? Foi criado esse aqui, ó, parafuso simétrico. O que é o simétrico? 30 da beirada aqui, 30 lá, sempre, não importa em qual aplicação, tá? Porém, como ele tem essa simetria, numa travessa pequena, ele respeita o 30, e daí não caberia para botar outra, ficaria muito próximo, ele vai botar no eixo.
Vale para um corpo de gaveta também, né? Vai botar no eixo. É legal, tem utilidade, tá? Mas também não acho nada de outro mundo isso aqui, tá? Foram ajustadas algumas estruturas apoiadas, que já fazia tempo, dá parâmetrozinho de rodapé, posiçãozinha do afastamento do canto ali e tal, tudo ajustado. E a gente vai colocar na atualização ou de hoje ou de amanhã, provavelmente, várias novas questões com relação a os 6 milímetros usinado, para ripado, para aplicado em portas, para envoltórios, para tudo mais, que daí vai funcionar bem, tá? Volto a dizer para vocês que muitas vezes alguns não compreendem o tempo, tá? Não tem jeito, não tem jeito. É muito demorado a programação, tá? Então, sim, às vezes eu preciso priorizar. E às vezes uma solicitação muito simplória, ela pode ser extremamente complexa para fazer na base. Mas eu preciso dizer o seguinte: nós só vamos para frente, não vamos para trás. Só melhora a cada dia. Muito obrigado e boas vendas.